Boa noite. Saiu? Saiu? O nosso estudo de hoje é sobre mediunidade, um assunto bem vasto, né? Muito sério, uma vasta quantidade de páginas na literatura espírita para a gente estudar, um tempo sucinto e a palestrante nem tão à altura dos grandes oradores da doutrina espírita para falar sobre mediunidade. Porém, a gente sabe, e quando a gente sente na pele, a gente tem que aprender de qualquer jeito, né? Então, a gente tem que agradecer lá no século XIX, lá na França, quando Allan Kardec, ao ouvir sobre todas aquelas mesas girantes, aquelas mensagens que estavam eclodindo, que chegaram até os Estados Unidos, despertou nele o interesse por isso, e ele, que não tinha nenhuma religião assim, né? E ele se interessou por aquilo, começou a buscar, começou a estudar e, graças a Deus, ele conseguiu compilar todos os ensinamentos, todas as informações que ele precisava e lançando aí o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Porém, como foi que Allan Kardec conseguiu juntar tudo isso? De que forma? Então, ele foi fazendo todos os estudos e foi ouvindo os espíritos. E por quem e como que ele escutava os espíritos? Pelos médiuns. E quem eram esses médiuns? Eram pessoas extraordinárias? Eram pessoas tão diferentes assim das outras? Claro que naquele tempo, saindo lá de um século conturbado, né, no finalzinho do século XVIII, conturbado, com tanta confusão, com tanta matança, com tanta perseguição, ainda assim conseguiu ser aflorado ali aquelas comunicações. As mesas girantes depois foram passando outros, e depois foram tendo mais conversas, e ainda assim, com auxílio do Espírito de Verdade, Allan Kardec foi compilando o Espiritismo. Mas os médiuns, aquelas pessoas que, junto com ele, com o estudo dele, foram contando o que estava acontecendo com elas do outro lado da vida, eu gosto de pensar que aí já responde por que o Espiritismo é o consolador. Só da gente saber que aqueles que se foram puderam trazer informações para a gente, já deixa claro que o Espiritismo é o consolador. Que não teríamos mais mensagens de um profeta. Não estou dizendo que ele não precisava dos profetas. Quem somos nós para falar isso? Nós estamos nos ombros de gigantes. Mas que agora nós saberíamos e teríamos esclarecimentos e nos seríamos lembrados dos ensinamentos esquecidos de Jesus por irmãos nossos que se foram, que contariam para a gente como era o outro lado da vida. O outro lado da vida, ou seja, a vida continuava. E que a gente faria esse intercâmbio com pessoas também. Então, eram pessoas que tinham desencarnado, que se comunicariam por pessoas encarnadas e que trariam de lá revelações. E grandes revelações trouxeram os livros de Allan Kardec para todos nós. Mas o assunto de hoje, a mediunidade, como processar isso, né? Como a gente entender, como viver e como foram tão perseguidas tantas pessoas que naturalmente saíram falando, dizendo coisas que estavam por vir ou coisas que estavam ali e coisas que se foram também. Porém, desde antes, bem desde o início, a mediunidade já estava lá, os fenômenos já estavam na humanidade, né? O fenômeno da voz direta, lá na época de Moisés e os hebreus caminhando, os fenômenos das pessoas ouvirem, as músicas que são inspiradas,
todas as mediunidades naturais já aconteciam na humanidade. Porém, com o advento de toda essa compilação do Allan Kardec, trazendo o Espiritismo para a gente, foi-se colocada uma disciplina e uma forma de lidar com isso de maneira mais séria, né? Usando dali todos os não seria comandos, né? Mas toda a doutrina que ele deixou explicadinho para a gente poder disciplinar, ter consciência do que estava ouvindo, fazendo e de se equilibrar. Agora chegamos a essa palavra. Por que equilibrar? Médiuns são pessoas, não é verdade? E muitas das vezes acaba que ele descobre isso que vem ali e vai incomodando, vai perturbando. Alguns não sabem do que se trata, outros são atemorizados pelos que estão ao redor, uns são discriminados, que o diga Chico Xavier, né? Como foi discriminado desde criança, que tinha lá suas manifestações. Então a gente vai lendo a doutrina espírita e vai se instruindo, como já dizia o apóstolo Paulo, a gente vai se instruindo e com a instrução a gente vai se equilibrando. Mas será que essa mediunidade é só de pessoas que são médiums mesmo? Todo mundo que só pode ser médium é determinado? Não, você é médium e você não é. Será que a mediunidade está em todas as pessoas? É bem verdade que a doutrina espírita diz que todos nós temos um pouco de mediunidade. Uns são médiuns da alegria, outros são médiuns das boas novas, outros são médiuns de tirar as pessoas da tristeza, outros são capazes de chegar perto de alguém. Você não está bem, porque todos nós somos dotados de sensibilidade, de intuição, né? Então, nós somos, sim, médiuns assim, naturais. E também existem aqueles médiuns naturais que já vêm com aquela percepção, já ao nascer, porque já trazem aquela melhoria inata no espírito e já vão desenvolvendo desde a infância esse contato com a espiritualidade, com as coisas do espírito. E existem aqueles que, antes de reencarnar, para tentar adiantar um pouquinho mais do resgate pesado, kármico que ele tem, ele pede a prova da mediunidade. Então, só da gente já chegar nessa parte, a gente vê que médium não é aquele preterido de Deus, que médium não é aquele exclusivo de Deus, mas, em muitas das vezes, somos portadores de um passado mais pesado. E a gente precisa dessa misericórdia de Deus para tentar fazer com que a gente recupere mais ainda o bem que a gente deixou de fazer em vidas pretéritas. Então, o médium, ele pede a mediunidade por misericórdia, para que ele possa aliviar o seu passado kármico. Então, muitas pessoas veem assim, mas o médium, nossa, vamos agradecer, vamos não é, presentear, não é isso que a mediunidade pede dos médiuns. Então, ele trabalha isso, ele vem com essa mediunidade para que ele possa desenvolver, para que ele possa trabalhar e esse trabalho de caridade socorrer outros que, igualmente a eles, em vidas passadas, estavam perdidos, trabalharam na mente de outras pessoas, desorientaram outras pessoas e pedem a mediunidade como um benefício para aliviar o seu passado kármico. Mas que relação tem a mediunidade com o Consolador prometido de Jesus? A mediunidade é um patrimônio do espírito. A sua essência, a sua origem é essencialmente espiritual. Então a gente pergunta assim: será que eu posso
já que eu estou sentindo que eu consigo perceber alguma coisa, sentir alguma coisa, falar que algo vai acontecer com aquela pessoa, será que eu posso usar deste atributo em benefício de mim mesma? Será que eu posso montar uma tendinha e começar a cobrar, já que eu consigo, eu tenho essa facilidade, eu tenho essa faculdade? Será que eu posso fazer isso? Foi esse o compromisso que eu adquiri antes de nascer com a mediunidade? Não, né? A gente sabe que não é isso. Apesar disso sempre ter existido também na humanidade. Aqueles que têm a sua sensibilidade aflorada, suas intuições, também já usaram muito. Estou falando também já usaram, gente. A gente sabe que hoje ainda existe isso, para se favorecer e ainda cobrar de um dom, de uma faculdade que a ele foi emprestada para que ele pudesse orientar e ajudar outras pessoas. A mediunidade não é faculdade adstrita somente a alguns seres, ou exclusivamente aos espíritas, mas todos os homens, como espíritos encarnados na matéria, são intermediário das boas ou más inspirações do além-túmulo. Será que a mediunidade só traz coisa boa? Será que a gente só tem contato com espíritos bons? É aí que entra a necessidade do médium estudar. A necessidade da gente sempre estudar a mediunidade, para que a gente possa estar com as emoções equilibradas, para que a gente possa saber onde estar, com quem estar, o que sentir, porque assim como nós temos as faculdades afloradas em algum momento da mediunidade, ora, os bons espíritos precisam de trabalhadores, eles querem esse trabalhador, esse contato conosco. Mas se a gente não se instrui, não se vigia, não se pondera, outras entidades também necessitadas da comunicação, elas também podem se aproximar do médium. E se o médium não está ali inteirado dos seus estudos, de como se equilibrar, ele pode entrar, sim, em várias situações, inclusive uma delas que é a fascinação, que a pessoa fica tão arvorada ali, tão eu sei tudo, eu aprendi tudo, que ela acaba achando que ela já é mestre de tudo ali da espiritualidade, e a fascinação começa a tomar conta dela e ela chega a fazer coisas que vão prejudicá-la prejudicar a ela mesma. A faculdade mediúnica se manifesta de conformidade com o entendimento e o progresso espiritual de cada criatura. Mesmo os homens que se dizem ateus ou descrentes da imortalidade da sua própria alma, nem por isso estão isentos da mediunidade. A primeira vez que eu ouvi sobre espírito, eu nunca mais dormi, de medo. E isso era dentro da minha família. Por quê? Porque era uma forma da espiritualidade não explicada. Eu via aquilo acontecer e aquilo acontecia dentro da minha casa. Eu tinha pavor, eu morria de medo, eu não dormia nem de luz apagada. Porque quanto mais eu escutava, mais eu sabia que muito daquilo era verdade, mas eu não sabia explicar. Então eu tinha muito medo daquilo e daquelas coisas que aconteciam, porque não tinha explicação. Era aquilo ali, fazia daquele jeito, até que uma vez eu estava chegando da escola e quando eu via que a minha casa estava toda fechada fora de hora, eu sabia, já tem sessão espírita dentro da minha casa. Aquilo me deixava apavorada. Então, um dia eu cheguei, entrei dentro de casa e um espírito diz assim: se não tivesse chegado agora, eu ia mandar buscar. Aquilo me deixou com tanta raiva. Como assim? Mandar me buscar? Eu venho se eu quiser. Sou livre. Isso eu tinha 17 anos, olha. A partir dali, eu resolvi que eu não ia mais aceitar isso.
eu queria entender o que era aquilo. Porque apesar de ser uma coisa desordenada, eu sabia no fundo que ali tinha coisas verdadeiras. Foi aí que eu comecei a procurar entender um pouquinho mais. Mas como eu não tinha quem me orientasse, continuei na Igreja Católica, que fui muito feliz e aprendi muita coisa boa lá. Mas quando a gente começa a ter os movimentos, as sensações e os pronunciamentos da mediunidade, a gente precisa procurar auxílio. A gente precisa procurar uma casa séria que vai nos ajudar a desenvolver aquilo que acontece com a gente. Então, a mediunidade, ela traz esse progresso espiritual a partir do momento que a gente se instrui, que a gente busca auxílio e ajuda numa casa espírita correta, séria. Mas por que que ela não se manifesta pacificamente, geralmente? A gente chega no centro espírita por duas formas, né? Ou pelo amor ou pela dor. Eu cheguei pela dor. A dor do medo. Tem gente que chega pelo amor, porque já traz aquilo ali desde cedo, quer conhecer, quer trabalhar. Claro que nós hoje na doutrina Simples somos melhores do que há 100 anos atrás. Claro que a gente que está aqui hoje, a gente antes de nascer, a gente já estava familiarizado com a doutrina espírita. Que hoje a gente está ouvindo, hoje a gente está estudando. Há quantos mil anos Jesus vem nos chamando? Mas nessa vida nós estamos aqui agora. Então a gente vai lembrando, vai chamando e vai procurando uma forma de chegar até o centro espírita, onde tem doutrina, onde tem estudo, onde tem, qual é a palavrinha para o médium para ele poder crescer? É o desenvolvimento. Precisa, né, daquelas pessoas estudadas, que já têm mais experiência para ajudar o neófito. Eu, por exemplo, apesar do meu medo, eu precisava de instrução. A mediunidade não corre conforme a gente quer, mas ela aparece na hora exata do aluno, do pupilo desenvolver toda aquela carga de energia que tem dentro dele. Durante o período de florescimento da mediunidade, a maior ou menor perturbação psíquica ou orgânica do médium, as alegrias, os sofrimentos decorrentes ou as tristezas que o tomam de súbito, também decorrem ou dependem do tipo de aproximações do invisível que se sintonizam perfeitamente aos seus pensamentos e sentimentos manifestos. Se o médium não procura ajuda, não procura estudo, ele pode se desequilibrar no medo, ele pode se desequilibrar na tristeza, ele pode se desequilibrar no vazio. E aí ele precisa equilibrar aquelas emoções. É muito comum a maioria dos médiuns iniciarem o seu despertamento mediúnico sob a atuação de espíritos sofredores, imperfeitos ou obsessores, que, aproveitando a porta mediúnica aberta, atiram-se à satisfação dos seus objetivos impuros e cruéis, para depois o médium despertar e amainar sob um desenvolvimento ordeiro nos ambientes evangélicos orientados por elementos experimentados, por pessoas experientes, né? Mas será que todo médium vem sempre pela dor? Tem aqueles que já vêm, né? Já preparados, já com a sua missão pronta para realizar. Não é preciso que o homem seja espírita para só então ser considerado médium. O importante é que ele seja bom e digno a fim de cercar-se de boas influências e atrair os bons espíritos. O Espiritismo trata o assunto às claras, sem tabus iniciáticos ou nomenclaturas complexas. Eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que conhecem essa história do reverendo George Valen Owen, protestante, inglês e médium, que recebia mensagens de sua mãe na sacristia da própria igreja. Só então é que o médium neófito e perturbado, depois que ele recebe instruções,
aos poucos se ajusta a tarefa mediúnica. E também tem outros médiums que foram recebendo mensagem, trazendo mensagens, e as pessoas não sabiam, né? Foram descrentes dessas pessoas, não sabiam por quê. Mas o Consolador disse e fez. Nós ouviríamos as revelações pelas pessoas, e as pessoas trariam as revelações dos espíritos desencarnados. Muitas pessoas que se acreditam insensíveis à influência oculta do além, mal sabem que há muitos são o prolongamento vivo de alguns desencarnados astutos e maus. Gente, a gente está vendo tanta coisa esquisita no mundo, né? Nesse tempo de confusão, nesse tempo de transição. Tem gente fazendo tanta coisa que a gente às vezes fica sem palavras. Crianças, idosos, pessoas cometendo crimes independente de sexo, idade. É isso que ele acabou de falar aqui, um prolongamento de entidades que talvez estão ali, ó, só murmurando no ouvido e ele não se dá conta de quem é esse pensamento. Será que esse pensamento é meu mesmo? Aquele pensamento que fica ali repetindo, repetindo, repetindo. Quando ele é bom e nos leva a fazer algo bom, mas quando ele é ruim e a gente não se atinou ali para aquela influência. Por quê? Porque a gente não estuda, não procura saber, não procura entender essa mediunidade que acontece o dia inteiro e todos os dias em nossas vidas. Como diz o Evangelho, se a gente soubesse os laços que nos unem aos espíritos, a gente andaria mais corretamente. Porque uma brechinha que a gente dá é um espaço, uma avenida para eles se comunicarem. E onde quer que a gente esteja, estamos aqui sentados, sabe Deus quantos encarnados também estão sentados aqui. Então, nós estamos o tempo inteiro envolvidos nessa energia de comunicação. Mas, como Deus é uma frequência eterna na nossa vida, a sintonia que nós estamos é quem faz a nossa evolução. Afinidade eletiva. A vida criada por Deus desde o início da humanidade, que obedece ao seguinte princípio imutável: os homens bons atraem os bons espíritos e os homens maus atraem os maus espíritos. Eu vou para uma casa espírita, quero fazer o desenvolvimento, sou ali candidata ao desenvolvimento mediúnico, vou estudar, vou modificar, vou cuidar da moral, vou cuidar do meu comportamento. Mas chega ali na casa espírita, não, eu não quero receber espírito de idoso. Não quero receber espírito de gente doente. Não quero receber espírito de um traficante. Não estou falando que acontece aqui, tá, gente? Mas a gente já escutou várias coisas assim. Jesus não fez distinção nenhuma, né? Ao fazer o bem. Porém, a gente precisa entender que dentro de uma casa espírita, se você está no seu desenvolvimento e ela é séria, as pessoas são sérias, você vai seguir todo o tratamento ali, todas as coordenadas para desenvolver a mediunidade e precisa acreditar no trabalho da casa. Não, eu não posso fazer isso não, porque esse espírito pode ficar agarrado em mim. Não, não vou receber esse espírito, falar com esse espírito não, porque ele pode ficar preso em mim. Se a casa é séria, gente, isso acontece? O espírito fica ali preso em você? Mas você não é um médium consciente? Mas o que é um médium consciente? É aquele que, diante dos estudos dentro da casa espírita, que ele precisa estar presente, ele sabe a hora da manifestação do espírito e sabe também o tempo que esse espírito precisa terminar. Tem os doutrinadores, tem os coordenadores. Por que, dentro de um trabalho mediúnico,
um médium vai se colocar numa posição de escolher quem ele quer que fale com ele, que se manifeste. Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, conclama: estamos cercados de nuvens de testemunhos, confirmando que os homens estão cercados de massas de espíritos. Em meio a eles, infiltram-se algumas almas benfeitoras, dispondo-se à luta heróica para converter esses desventurados das sombras e amenizar-lhes também a ação perniciosa sobre os encarnados. Nos tempos que a gente vive, os médiuns, todos os cristãos, estão sendo afetados, né, gente? Que diante do mal, o mal quer que o bem continue sendo feito. E o ataque é nas mentes hoje em dia, né? As pessoas estão sendo atacadas nas suas mentes, nas suas emoções. E com o advento da internet, o silêncio se propagou. Ninguém conversa mais com ninguém, é celular, eu converso ali, mando mensagem ali, a gente não escuta às vezes nem a voz das pessoas mais. Então, esse afastamento causa perturbação em muitas pessoas. Ah, mas o médium, a mediunidade faz a pessoa ficar esquisita. Você que é médium, né? Você já ouviu alguém dizer que médium é esquisito? Médium é uma pessoa esquisita. Ai, gente, mas não deixa de ser, né? É um esquisito de uma forma boa. Porque o médium está ali, ele está sentindo, ele não consegue ficar em todos os lugares. Se ele está vendo que a situação não está boa, ele precisa ir embora. E vai. Ele precisa sair, ele vai. Então, é dentro desses ensinamentos que o médium precisa se comportar. A mediunidade dele, se ele quer trabalhar de forma séria, ele precisa estar longe de certos comportamentos, certos assuntos, certos lugares. E aí nós temos vários tipos de mediunidade. A mediunidade de cura, a mediunidade de efeitos físicos, que já teve muito, né? Logo no início do espiritismo no Brasil, teve muitas manifestações de efeitos físicos. E para ter manifestações de efeitos físicos, a gente precisa de médium, porque se usa o ectoplasma do médium para ter aquelas manifestações mediúnicas, de efeitos físicos. A mediunidade de vidência, né? A faculdade da vidência, da psicografia, e tudo isso muitos médios vão desenvolvendo, alguns desenvolvem todas, outros desenvolvem algumas. Não quer dizer que todos tenham que ser aptos, mas todos precisam, dentro de uma casa espírita séria, eles vão tentar desenvolver todas as faculdades. A colheita é sempre de acordo com a semeadura. Muitas vezes são os próprios mestres e líderes de filosofias ou doutrinas perturbadoras que, depois de tentarem assambarcar vários espíritos para aquele lugar ali, eles veem que eles não dão conta da mediunidade. O espiritismo traz toda a literatura correta para um médium. A mediunidade tem que ser um serviço sagrado. Você vai trazer a dor de um espírito, ele vai te falar ali, o doutrinador vai ouvir, ele vai trazer a dor dele, e você tem que estar apto ali para conversar com ele. Para isso que existem as doutrinas, os livros de doutrina, não é isso? Os livros dentro da doutrina espírita. Estava falando aqui do livro Ação e Reação. Esse livro é sensacional, né, gente? Ação e reação. O que eles vão contando ali dentro? Por que aconteceu aquilo? E a gente esquece, graças a Deus, com o véu de Ísis, a gente esquece quando a gente reencarna o mal que a gente fez na outra vida ou em vida pretérita. Mas quando a gente vai lendo as obras espíritas, a gente vai vendo o quão necessário a gente precisa entender sobre mediunidade. O que eu sinto? Por que eu falei aquilo? Quantas vezes um médium, a pessoa está conversando e fala coisas, gente, mas de onde eu tirei aquilo? Por que eu falei aquilo?
E a pessoa diz assim: nossa, o que você falou me ajudou muito. Porque às vezes você está conectado tanto o tempo todo em oração, no seu comportamento, na sua vida, na sua doutrina, que você é uma luz, você é um passo, você é um instrumento para socorrer outras pessoas no seu dia a dia. Nós temos que usar essa nossa sensibilidade, essa nossa intuição em prol de todo mundo, e reunindo com as pessoas. Espiritismo passa a ser aceito no lar de algumas pessoas, mesmo que ali dentro não tenha nenhum espírita. O que eu quero dizer com isso? É aquela mediunidade de cura. Algumas pessoas nascem em alguns lares em que ninguém tem uma visão religiosa. Então, essa pessoa adoece. E, de repente, alguém diz: olha, vamos lá no centro espírita. Quem sabe ajuda, você vai ouvir a doutrina, você vai ouvir palestra, quem sabe você melhora. E essa pessoa aceita. E, de repente, ela tem contato com um médium de cura. Esse médium vai até a casa dessa pessoa, faz orações, começa a frequentar, dá passes, e essa pessoa desperta na sua fé dela e ela alcança uma determinada cura. Ela se sente melhor. Qual era o objetivo do médium de cura? Só curar aquela pessoa quando ele foi lá? A gente vê tudo conectado. A pessoa que estava doente, que precisou de um auxílio, o médium de cura que foi até ele, conseguiu amenizar a situação junto com a espiritualidade e aquela família muda seus pensamentos e seus sentimentos em relação à espiritualidade. É tudo uma forma de caridade. A mediunidade tem que ser usada de forma que seja caridade. Gente, é um assunto muito vasto. Eu sei que é muita literatura. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, vocês podem fazer. Existe dentro da doutrina espírita uma forma da gente dizer que ninguém pode dizer que não sabe de Jesus, né? Ninguém pode dizer que não sabe de Jesus. Mas a quem mais é dado saber, mais será cobrado. Não é assim que ensina o Espiritismo? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que tentar fazer com que as pessoas entendam o que se passa ao redor delas. A gente não precisa impor, a gente não precisa criticar, a gente só precisa amar. E quando a gente está amando e fazendo a caridade, a gente vai aos pouquinhos colocando ali as premissas do Espiritismo, de como cuidar, de como fazer, e ali acaba aquela pessoa confiando na gente. E você vai trazendo, de uma certa forma, aquela cera, aquelas pessoas para dentro da doutrina espírita. Fizeram uma pergunta assim para André Trigueiro. Todo mundo conhece o André Trigueiro? Vocês não se preocupam em ficar sambarcando discípulos, pessoas para ir para o espiritismo? Então ele responde assim: nós respeitamos todas as religiões. Então, a gente não tem como ficar em voz e gritando nos lugares, chamando as pessoas para virem para os centros espíritas. A hora que ela tiver que chegar, ela vai chegar. O que não quer dizer que a gente não possa falar mais sobre o espiritismo nos onde a gente vá, né? Porque, na verdade, o espiritismo não é para dizer para a gente: não, pode ir que você vai ser salvo, pode ir que vocês vão te dar um remedinho, vão te dar um passe. E muitas das vezes a pessoa, quando procura o centro espírita, vai lá, fala do seu problema, tem os médiuns, tem os doutrinadores, tem o tratamento, depois ela escuta o que ela tem que fazer, ela não quer, né? Que é muito trabalho. Alguns se interessam apenas pelos fenômenos do espiritismo. Mas o espiritismo é ciência. A gente precisa saber
o porquê que a gente escutou aquilo. E os espíritos no Evangelho, eles dizem, vocês precisam entender os meios que nós usamos para socorrê-los e para ajudá-los. Mas muitos aproximam de um centro espírita atrás dos médiuns para ouvir o que tem que se fazer. Às vezes procuram um centro espírita para perguntar se vai ter um namorado, se vai casar, ou se vai ganhar na loteria, ou se vai ficar rico. Infelizmente, ainda hoje em dia, existe isso em relação à doutrina espírita. E a gente precisa estar sempre pronto a esclarecer a grandiosidade dessa obra. Que a gente não tem como ocupar espíritos para fazer esse tipo de pergunta. E quando a gente escuta a resposta, é porque é só aquela que a gente precisa ouvir naquele momento. É aquele momento ali que a gente precisa contornar para fazer as modificações nos nossos pensamentos e nas nossas sintonias. Exemplos de mediunidade fora do espiritismo. Apesar de lhes darem uma procedência completamente oposta ao fenômeno propriamente mediúnico e o modo como encara, a doutrina espírita, esses receberam comunicações diretas ou indiretas do mundo oculto. Então, várias pessoas continuaram recebendo. Uma vez eu vi um homem que ele destruiu tudo, gente. Ele destruiu tudo, tudo dentro de casa. Por quê? Porque ele escutava as vozes falando para ele que ele tinha que sair dali, que ele estava preso ali, que ele precisava destruir. É óbvio que a gente tem os fenômenos orgânicos, as doenças que precisam ser tratadas, mas a gente precisa saber até onde é uma influência e o que é uma situação orgânica da pessoa, né? Se ela está passando por alguma doença. Então, as pessoas querem, não, se eu venho ao centro espírita e tem lá mediunidade, tem atendimento, então por que eu não fiquei bom? Por que eu não sarei? Tudo é um conjunto de tudo que a gente escuta pela mediunidade, pelo médium, do que os espíritos vão se comunicar com ele. Aí eu trouxe aqui como avaliar a natureza dos delitos de espíritos que nascem na Terra com a probabilidade de ser médiuns. Num dos estudos diz que até o perispírito do médium, ele já fica um pouquinho fora assim tem um corpo, o duplo etéreo, tem um perispírito, é como se ele fosse uma anteninha. Onde ele está, ele capta o que está acontecendo. Então, pode sentir várias coisas no momento. Então, se a gente está percebendo que dentro de casa a criança está falando, tem mediunidade nas crianças, elas se manifestam ali, né, gente? Mas não vai desenvolver uma criança. Não tem como a gente fazer isso. Tem mediunidade nos animais? Seu bichinho está latindo para a parede? Seu bichinho está latindo para quem? O que ele foi que ele escutou? Tem tantas literaturas que falam sobre isso. A gente precisa estar atento às pessoas, ao que elas estão falando, para que a gente não chame, como muitos já foram taxados de loucos. A gente precisa estudar a mediunidade para a gente poder instruir aquela pessoa. Vamos procurar um centro espírita. Aí, no livro que eu estava lendo, um dos livros, além do Evangelho, o livro dos médiuns, diz assim: todas as pessoas que, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. Todavia, essa aplicação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade mediúnica está nitidamente caracterizada. Então, se você é médium de prova, o que é o médium de prova? É aquele que vai fazer a comunicação com os espíritos. Tem o médium de fenômenos físicos, mas eu vou parar nesse médium de prova. Por quê? Porque até o momento a gente conversa, né? Pode conversar com o espírito, vai ser doutrinado, ele vai dizer por que ele sente. Tem um médium que psicografa, tem um médium que escuta, né? Tem aquele que desenvolve todas as faculdades. Mas eu estava vendo um vídeo de Divaldo que ele estava falando sobre a inteligência artificial. E ele disse
que essa inteligência artificial também vai ser utilizada no futuro. Nós sabemos que estamos passando por tempos difíceis. Será que todos os médios vão se encontrar ali no momento certo? Então, eu tirei esse videozinho lá do YouTube da Mansão do Caminho, porque eu achei interessante o Divaldo falando sobre a inteligência artificial e como ela se comunicaria nesses tempos futuros que a gente está vivendo e que a gente precisa saber. Ele não é muito longo, ele tem. Eu tenho que fechar, porque se eu passar, ele não vai deixar eu botar no YouTube Aí eu depois. encerro. É. Tá. Então, eu trouxe, porque eu li também que outras formas de mediunidade vão começar a acontecer. E a inteligência artificial é uma delas. Só que a gente precisa se preparar para isso. Nós vamos precisar estudar também para saber o que é certo e o que é errado. Eu sei que é muita literatura. Tentei trazer um pouquinho da mediunidade para a gente levar mais a sério e usá-la. E eu vou agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. Espero não ter deixado de falar o mais importante. E o videozinho que vocês vão assistir de Divaldo.